as pessoas não estão indo às ruas protestar contra Bolsonaro? Essa foi uma pergunta que surgiu lá no canal do Vina Guerreiro, deixar o link na descrição. E eu achei muito interessante essa pergunta. Achei uma pergunta que talvez a gente deve fazer uma reflexão muito aprofundada a respeito disso. Eu vejo isso como uma questão muito simples. Talvez tenha muito mais respostas, talvez tenha muitos mais outros fenômenos que eu talvez não aponte aqui, mas eu tenho uma resposta para dar a respeito disto. Por que a esquerda não está na rua? A esquerda não está na rua porque uma parte dela largou seus princípios. E que essa parte, inclusive, é a parte que quer ser hegemônica do campo progressista. O PT mesmo, né? Estou falando do PT. Esqueceu as ruas, esqueceu as bases. Então não há legitimidade deles irem para as ruas. A imagem do lulopetismo está muito arranhada para a população em geral. Né? Só o universo que gosta muito do Lula que ainda está com o Lula. A gente sabe disso. Então, assim, a imagem, né, para as pessoas, e aí as pessoas associam a esquerda como ser petista. Então, logicamente, a gente começa a perder força, né, principalmente aí por conta disto. Eu me lembro que nas manifestações ano passado, contra os cortes à educação, eu via gente, por exemplo, do PT indo lá, Lula livre. Gente com camiseta de Lula livre, gente com... E pessoal, isso aí não tem nada a ver com a pauta. Esse tipo de coisa vai tirando a legitimidade. Já éramos em poucos. Aí tem mais alguém com uma pauta que não tem nada a ver com o que está sendo falado, pior ainda mais. E é claro que se uma boa parte da esquerda, né, do que quer ser hegemônica inclusive, partiu para abandonar os valores, para inclusive fazer afagos aos neoliberais, né, isso vai esvaziando o debate político. E quem não tem debate político não vai para a rua protestar de forma, vamos dizer assim, produtiva e séria. Então as pessoas acabam não vendo aqueles atos como algo sério. Vide o que acontece lá em 2013. Lembro que em 2013, os atos, as pessoas iam, mas elas diziam, não queremos os partidos políticos. Isso deu margem, é claro, para aquele discurso contra os partidos políticos à direita, é verdade. Mas esse discurso, ele tem uma raiz no entendimento de que os partidos políticos não saem das suas estruturas, né, burocráticas há muito tempo. Então, se eles não saem para as ruas, por que eles têm que estar com a gente agora, no momento que a gente está manifestando a nossa indignação? Existe uma lógica. Não sei simplesmente dizer, é uma antifascista que dizer isso. Não tem nada a ver. Isso é um pensamento muito lógico. Por conta do quê? De políticos, todas as siglas, né, inclusive do campo progressista, em que fazem aquilo que a gente chama de estelionato eleitoral, a enganação política eleitoral. Prometem uma coisa e chegam na hora e fazem outra completamente diferente. Isto gera um sentimento de separação da população para com a militância política. Isto é um fato, é um fenômeno que para mim é bem pontual, bem visível. Um outro ponto também que eu acho nessa questão que a gente pode acrescentar nesse debate, e eu não sei o que você pensa aí do outro lado, mas é o que eu penso, é a seguinte: nós precisaríamos ter não simplesmente atos que sejam com palavras de guerra, simplesmente do mesmo formato. Talvez o que a gente precisaria fazer eram atos menores, nas comunidades menores, e fazendo o bolo indo crescer aos poucos. E não simplesmente se concentrar só nas grandes cidades. Atos pequenos, mas que sejam mais efetivos. Ações que façam com que as pessoas possam, inclusive, falar o que elas pensam. E não simplesmente a gente falar por elas, mas elas também irem lá e falar o que elas pensam. Talvez a gente tenha que ouvir gente falando muita coisa, generalizando, mas talvez
ela falar essa generalização e mostrar para ela que nem todo mundo está fazendo parte desse processo carcomido que virou o processo da política eleitoral brasileira, né? Então eu acho que a gente tem um caminho que é muito difícil se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Os mesmos atos de 80 não cabem mais para uma sociedade que está conectada na internet, que tem as redes sociais, enfim. E é claro, falando em rede social, a rede social limita muito as pessoas, porque muitas delas, elas são militantes de Facebook, de YouTube, mas elas não conseguem conversar com o seu vizinho. Não conseguem conversar, inclusive, com alguém quando pega um ônibus, por exemplo. Então são coisas que a gente precisa rever, porque se a gente quer ir para a rua, a gente tem que ir para a rua com substância, com algo que realmente a sociedade se sinta representada. Se não, vamos fazer mais massa de manobra, mais micareta, mais showzinho, e não vamos fazer aquilo que de fato precisamos fazer, que é a mobilização política. É isto.